Olá, aluna! Olá, aluno! Bem-vindo a mais uma aula de Física aqui pela TV Educação, também pela plataforma Gonçalves Dias. A aula de hoje, nós iremos falar sobre dilatação dos líquidos, ok? Então, muita atenção nessa aulinha, certo? Super interessante, dilatação dos líquidos. Algumas coisas, né, que vocês já perceberam aí no cotidiano, nós iremos falar aqui, tá certo? Vamos ficar ligadinho, papel, caneta, faça suas anotações, tá ok? Tem aulas anteriores sobre dilatações dos sólidos, se perdeu ou se tem alguma dúvida, assista lá na plataforma Gonçalves Dias, tá ok? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje, né? Então vamos imaginar o seguinte. Nós temos aqui um recipiente contendo um líquido qualquer, tá certo? Então vamos imaginar aí o leite, certo? Então um recipiente com leite. E nesse recipiente com leite você levou ao fogo, certo? Porque se você for colocar só o líquido, né, lá no fogo, você não vai conseguir acompanhar. Então o líquido, né, ele tem que estar no recipiente para poder ser aquecido. Então nós temos aqui o recipiente. O recipiente tem um volume, certo? Ele tem um volume, nós vamos chamar aqui de volume do recipiente inicial do recipiente, tá certo? E nós temos aqui o leite dentro desse recipiente, tá certo? Então, gente, esse recipiente ele começa a receber calor, certo? Ele vai receber calor. Então, dentro desse recipiente nós temos as moléculas aqui deste líquido, né? Essas moléculas estão ainda um pouco ligadas, né? Está no estado líquido. Então elas estão ali. Quando ele recebe calor, ou seja, quando ele é aquecido, o que é que vai acontecer? A primeira coisa que a gente vai observar é a dilatação do próprio líquido. Como nós estamos falando do leite, tá certo? Porque o leite, a gente consegue ver, quando a gente leva ao fogo, né, que ele aumenta logo o seu tamanho, né? Se não ficar prestando atenção, ele vai derramar. Não é isso que acontece? Então, ali o volume, né, do leite ele começa logo a subir. Então, vamos supor aqui que ele subiu até chegar aqui, né, ficou do tamanho do frasco, né? Então ele subiu até a borda do frasco. Isso por quê? Porque as moléculas elas ficaram aqui mais distanciadas umas das outras, né, aqui neste líquido. Então houve um distanciamento. Logicamente, pela mesma forma que acontece lá nos sólidos, as moléculas elas estão se movem mais rapidamente, né, porque tem um aumento aí forçado dessa vibração, né, que é o aumento da temperatura pelo calor que está recebendo. Então, elas vão precisar de espaço, né, de mais espaço para poder elas atuarem ali, ter o seu movimento de vibração e seu modesto movimento de translação ali, ligadas essas moléculas umas às outras. Tá ok? Então, ele vai aumentar o volume, né? A consequência disso é o aumento do volume. Tá certo? Só que aqui também acontece algo interessante, que você talvez não tenha percebido olhando isso lá na sua casa, que é o aumento do volume do frasco, né? A panela onde você colocou o leite, a panela também vai dilatar, porque ela também se aquece. Então há dilatação do recipiente também. Então quando ele dilata, o líquido dilata e fica na borda do recipiente, certinho na borda, certo? É porque o líquido ele variou, né, a um volume que vai ser igual à dilatação do nosso recipiente, certo? Então nós podemos dizer o seguinte, então aqui vai ser o volume inicial a uma temperatura inicial, lógico, tá ok? E quando chega a uma temperatura T, né, uma temperatura maior do que a inicial, nós vamos ter o quê? Um volume dilatado, que vai ser o volume do recipiente, certo? Então ele ficou igual ao volume do recipiente.
Só que pode acontecer também deste líquido, né, como acontece lá no leite, ele derramar, certo? Ele extravasar. Então ele vai cair, né, ele vai dilatar tanto que o recipiente não vai ser mais o suficiente para ele. Então ele vai derramar. Que é justamente essa captação bem aqui, ó. Então esse líquido, ele acabou extravasando e por algum motivo nós captamos ele aqui, né? Então esse aqui vai ser o que nós vamos chamar de dilatação volumétrica do líquido aparente. Por que aparente? Porque a ideia que nós temos é o seguinte: é que o líquido ele dilatou apenas aquela quantidade que caiu, né? Aquela quantidade que extravasou, que derramou. Certo? Mas não, porque houve uma dilatação do recipiente também. Tá certo? Então, nós podemos dizer, sem medo de errar, que a dilatação volumétrica real vai ser a dilatação do recipiente, vou colocar assim, isso quer dizer que é a dilatação do recipiente, tá certo? Só para identificar. Mais a dilatação aparente, ok? Foi aquilo que extravasou, aquilo que derramou. Certo? O professor sempre vai derramar? Não. Pode ser que não derrame, que não extravase. A dilatação do líquido seja igual à dilatação do recipiente. Os dois vão dilatar juntos e o recipiente ele vai ser suficiente para segurar ali o líquido dilatado. Tá certo? Mas às vezes também não é o suficiente, ele pode derramar. Um exemplo disso, nós podemos perceber, é quanto aos tanques, né, os caminhões tanque de gasolina. Tá ok? Então, se um caminhão ele é, por exemplo, abastecido, né, o caminhão tanque, aquele caminhão pipa, se ele é abastecido, né, a carroceria dele, aquele reservatório todinho, se ele é abastecido com combustível aqui em São Luís, né, aqui no Maranhão, que é uma temperatura elevada, e ele é abastecido até a borda, até a tampa, tá ok? Né? E ele for levado para o sul do país, né, onde a temperatura é muito menor do que aqui, o que é que pode acontecer? Pode acontecer do recipiente ele contrair, diminuir o seu volume, né, o recipiente, e o líquido não acompanhar. Certo? Então o recipiente ele vai diminuir o seu volume, mas o líquido não. Ok? Ele pode contrair, mas não contrai na mesma proporção. E pode acontecer de chegar lá, né, no meio do caminho, lá quando for diminuindo a temperatura, esse líquido ele derramar, ele extravasar, como acontece aqui. Aí não foi feito por uma dilatação, mas por uma contração. Mas o fenômeno que eu quero dizer aqui é justamente sobre a dilatação dos dois, né, ou contração dos dois, tanto do líquido quanto do recipiente. Pode acontecer também seu caminho contrário. Ele ser abastecido no sul do país, onde a temperatura é bem menor, ok? Chega lá, abasteceu até a borda. Quando chegar aqui no Maranhão, em que a temperatura é maior, o volume do recipiente ele seja maior do que o volume aí do líquido. Ele saiu lá na borda, mas quando chegou aqui ainda vai ter um espaço, porque o recipiente ele vai dilatar, mas o líquido ele pode ser que ele não acompanhe essa mesma dilatação. Então vai sobrar um espaçozinho lá. Ok? Então ele sai de lá com o tanque cheio, mas quando chega aqui o tanque não está cheio. Ainda tem um espaço. Certo? Não derramou, não extravasou no meio do caminho. É simplesmente por dilatação. Tá ok? Então, nós podemos fazer essa relação. Ó, que a dilatação real vai ser a dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. Bom, então a dilatação, né, essa dilatação real, ela vai ser dada pelo quê? Ó? Dilatação real é o volume inicial
o coeficiente de dilatação volumétrico, né? No caso, o coeficiente do líquido, vezes a variação da temperatura, né, que vai acontecer, né? Sai de uma temperatura inicial para uma temperatura T final. A do recipiente, ó, a variação de volume do recipiente, né, que é a dilatação do recipiente, ele vai ser, ó, o volume inicial, né, que é o volume do recipiente lá, a dilatação volumétrica do recipiente, né, o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, vezes a variação da temperatura, que é a mesma. E o volume, né, aparente, ele é dado pelo volume inicial, coeficiente de dilatação aparente, vezes a variação da temperatura. Ok? Então, fazendo a substituição, nesta relação, nós vamos ter o seguinte, ó. Quem é o volume real? Vai ser o quê, né? No caso, a dilatação volumétrica real vai ser o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação do líquido vezes a variação da temperatura. Isso vai ser igual ao do recipiente, que é o quê? Ó? O volume inicial do recipiente, o coeficiente do recipiente vezes a variação de temperatura, mais, aí vem o aparente, né? Que vai ser, ó, novamente, o volume inicial, o coeficiente aparente, vezes a variação da temperatura, certo? Percebam que tem algumas coisas aqui que vão se repetir. Por exemplo, volume inicial e variação da temperatura, né, eu posso escrever desse jeito. E ele vai se repetir nos outros termos. Ó. Volume inicial, variação da temperatura, eu posso colocar em evidência. Né? Então vai ficar, ó, volume inicial, variação da temperatura, que multiplica, ó, coeficiente do recipiente mais o coeficiente aparente. Tá? Com isso, ó, eu posso logo fazer a divisão. Então vai ficar que o coeficiente de dilatação do líquido, né, é igual ao coeficiente do recipiente mais o coeficiente aparente. Né? Então, o aparente, né, posso fazer essa relação aqui, desta forma, ou dizer que o coeficiente aparente ele é o coeficiente de dilatação do líquido menos o coeficiente de dilatação do recipiente. Então, essas são as relações quanto aos coeficientes de dilatação. Tem que ter cuidado com essas relações, porque elas podem aparecer aí, ó, nas provas de vestibulares. Tá ok? Eu gosto bastante dessas relações das provas de vestibulares. Tá ok? Então, a dilatação dos líquidos, né, nada mais é do que uma dilatação volumétrica. Certo? Mais uma dilatação volumétrica que passa por duas fases, que é a dilatação do próprio líquido e também a dilatação do recipiente, tá certo? Então, essas duas fases somadas dá o que nós chamamos de dilatação real aí deste líquido, tá ok? Bom, ainda sobre dilatação dos líquidos, nós vamos ter uma situação que é uma situação meio que inusitada, mas para a natureza ela é essencial, que é a dilatação da água, tá ok? Então, vamos falar aqui da dilatação. Nós chamamos ela de anômala, né? Então, a dilatação da água. Ok? Por que que ela é chamada de anômala? Certo? É uma dilatação diferente. Pensa-se numa dilatação o seguinte: aumenta-se a temperatura e aumenta-se a vibração dessas moléculas, logo aumenta-se a dilatação, não é isso? Então aumenta-se o comprimento, ou o volume, ou a superfície. Então o caminho normal seria esse, né? Mas a água não, a água ela tem uma dilatação que é um pouquinho diferente. Isso por conta, né, da própria estrutura da água, né, a estrutura das moléculas de água, de que forma elas estão arrumadas. Tá certo? Então a água é o seguinte. Então a água, por exemplo, quando ela está a 0 graus Celsius, ela está num processo de mudança do sólido para o líquido,
né, ou do líquido para o sólido. Mas vamos pegar do sólido para o líquido. Isso a 0 graus. Tá, ok? Então a 0 graus ela é sólido passando para o líquido. Quando ela está a 1 grau, ela está no estado líquido. Quando ela está a 2 graus Celsius, está no estado líquido. Continua, né? A 3 está no líquido. Certo? Mas quando ela chega a 4 graus Celsius, ela retorna para o sólido. É. Por que que isso acontece? Justamente por conta de como essas moléculas de água elas estão dispostas, né? Elas estão arrumadas. Essa é a causa para essa dilatação anômala. E isso aqui, gente, é importante para a natureza, porque vai ser justamente esse fenômeno que vai garantir a vida nos lagos, nos mares, nos oceanos, que são gelados. Certo? Você nunca se perguntou o porquê que nesses locais em que a água congela, né, dos rios e dos mares, as pessoas elas fazem aquele buraquinho no gelo e pescam e nadam ali mesmo naquele local, como aparece aí nos jornais, aparece aí nos filmes, ok? E alguns desenhos animados também. Então, tá lá, o lago totalmente congelado. Né? As pessoas vão lá, né, fazem o buraquinho lá no gelo e pescam ali naquele local, né? Ok? Ou então tem uma camada de gelo que é muito fina, né? E as pessoas andando ali por cima elas podem quebrar e cair aí no lago, né? Ou no mar, ou no rio, certo? Então, aquilo ali, gente, acontece justamente por causa dessa dilatação da água, que pega né, que tem aí esse formato, certo? Então, quando chegar a 4 graus Celsius, está aí na máxima compressão, né? Então, aqui houve, né, a compressão, né, comprimiu, né, essas moléculas, né, as moléculas se comprimiram, voltando aí para o estado sólido. Tá ok? Então, por que isso acontece? Quer dizer, como é que isso acontece? Então, aqui é o seguinte, vamos imaginar que aqui seja um lago, né? Uma quantidade de água aqui, certo? Então, nós temos a temperatura ambiente, que é uma temperatura que está aí, por exemplo, a temperatura do ambiente, ela está, sei lá, a 0 graus. Pronto, o ambiente está a 0 graus. Tá ok? À medida que você vai baixando, né, vai indo para camadas mais inferiores dessa camada de água aqui, tá ok? A temperatura ela vai aumentando, né, em referência à temperatura aqui do ambiente, tá ok? Então ela vai aumentando, porque tem a questão da energia geotérmica, né, que é a energia interna da Terra, tá ok? Que é de temperatura, né, bem elevada, então a temperatura vai aumentando. Quando chega a 4 graus, ok, lá embaixo, é formado ali uma camada de gelo, e essa camada de gelo, por ter densidade, não é menor do que a da água, ela flutua, certo? Então vai se formar aqui, ó, uma camada de gelo, certo? Essa camada de gelo, é verdade, ela foi formada um pouquinho mais embaixo, só que acabou subindo por conta da densidade. E ficou acumulado ali na parte de cima. Tá ok? O que é que acontece? Como nós temos essa camada de gelo que está aí a uma temperatura, né, que foi formada ali nos 4 graus, a temperatura abaixo dessa camada de gelo vai estar maior do que a temperatura de fora, que é a temperatura ambiente. Garantido que a vida, né, toda a vida marinha aqui abaixo. Certo? Então, os peixes eles não ficam congelados, eles ficam aqui na parte de baixo, que é a água no estado líquido mesmo. Tá ok? Então, essa é a dilatação da água, certo? Acontece esse fenômeno justamente para garantir. Olha só como a natureza ela trabalha, né? A natureza ela tem toda essa perfeição.
Para que não se congele a água toda, então congela-se apenas a parte superior e embaixo nós temos a temperatura garantida. Ok? Então, com essa informação, nós finalizamos a aula de hoje e até a próxima.